Olá pessoal, Sateban. Nós temos o trabalho de cronologia do Novo Testamento e nós vamos abordar nesse vídeo o início e a conclusão do Novo Testamento. Vamos para a parte dos escritos. Os escritos do Novo Testamento eles datam da segunda metade do primeiro século da era cristã, entre 50 a 100 depois de Cristo, aproximadamente. Supõe-se que os primeiros escritos são as cartas paulinas, pois eles eram usados pela igreja de forma de ensino e consolidação dos dogmas e pensamentos sobre a fé cristã naquele momento. Em Colossenses 4,16, nós vemos uma instrução onde aquela carta ela deveria ser falada, levada até outra igreja, né? Não ficasse apenas na igreja dos Colossenses, mas que ela fosse levada e difundida em outras igrejas. Com isso, gerou-se o costume naquela época de conservar essas cartas e também copiar essas cartas para que elas fossem difundidas em toda a igreja primitiva na época. O Apocalipse de João ele é datado aproximadamente do ano 100 e ele traz a conclusão desse período de escritos do Novo Testamento, com o Apocalipse de João. Os documentos originais não foram preservados, então essa datação ela foi feita através de documentos que eles, na sua maior parte, eles datam do segundo e do terceiro século da era cristã, depois de Cristo. Então, são textos relativamente pequenos, mas que confirmam muitos dos textos que hoje nós temos. O método usado para a formação do Novo Testamento, e nós vamos chamar ele de Novo Testamento grego, se deu através do exame de mais de 5.000 manuscritos gregos. Muitos desses manuscritos são fragmentos, e podemos citar fragmentos que até hoje são encontrados, que nós chamamos papiros do Novo Testamento, onde nós encontramos trechos do livro de João e trechos de demais livros do Novo Testamento. Também outro método foi os testemunhos de teólogos da Igreja Antiga e as traduções antigas do Novo Testamento ou de documentos do Novo Testamento, que são traduções latinas ou copta ou tem outros vários traduções para essas línguas dos ensinos apostólicos. Nós temos hoje um Novo Testamento que é pautado principalmente nos gregos, né, na língua grega, pela proximidade na época dos anos que foram escritos, né, no século que foi escrito. E nós chamamos essa tradução que hoje nós temos de tradução eclética, justamente porque ela difere do Antigo Testamento. O Antigo Testamento se pauta apenas em um documento, já o Novo Testamento ele se pauta em vários documentos para fazer com que seu texto ele seja compilado nesse Novo Testamento grego que nós chamamos de tradução de eclética. Temos também a forma de
trazer a cronologia do Novo Testamento através da história. Nós sabemos que o Novo Testamento se inicia, ou a Nova Aliança se inicia, com o nascimento de Jesus. O Novo Testamento se inicia no fato histórico com o nascimento de Jesus. Esse nascimento aconteceu ainda quando Herodes o Grande governava e era rei dos judeus, né? No período onde Roma estabeleceu seu domínio estabelecia o seu domínio sobre todo o mundo antigo. E ele vai acontecer historicamente nos evangelhos, com a descrição da vida de Jesus e o convívio com seus discípulos, e com o fator político acontecendo em toda a Judéia. No livro de Atos, que conta a história da igreja, permeando pelas cartas paulinas e as cartas dos demais apóstolos e demais discípulos de Jesus, e culminando com o Apocalipse de João, pela datação do ano 100. Então, historicamente, nós temos um período de praticamente um século de história no Novo Testamento. Das profecias que corroboram, que colocam o Novo Testamento, que validam o Novo Testamento, que estão contidas no Antigo Testamento, nós temos já no livro de Gênesis, falando sobre Gênesis 49:10, falando sobre uma descendência que não se apartará do cetro, e essa descendência é de Judá. Nós temos em Miqueias, que fala sobre Belém, né? A cidade onde Jesus nasceu. Nós temos em Isaías a profecia que fala sobre a Virgem, e nós temos em Mateus 1:18 o relato de como Maria concebeu pelo Espírito Santo. Nós temos também em Jeremias 31:15 falando a respeito do choro de Raquel. Então nos remete à perseguição que Herodes fez após entender que foi enganado pelos magos, que ele manda massacrar em Belém, em todos os arredores, os meninos de 2 anos para baixo. Nós temos em Oséias 11:1 a fuga para o Egito, que nesse período de perseguição de Herodes, José fugiu para o Egito com o menino Jesus e sua mãe. Nós temos Isaías novamente falando a respeito sobre que ele pregará na Galiléia, nas proximidades do Rio Jordão. Nós temos Isaías 9 falando sobre esse evangelho que trará luz sobre os lugares tenebrosos, e mostrado em Mateus 4:16, quando Jesus ouvia que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Nós temos o desprezo dos judeus, novamente Isaías falando sobre como ele seria desprezado, e João 1:11 falando que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então nós temos a Bíblia no Antigo Testamento validando os acontecimentos no Novo Testamento. Vamos pular um pouco para... Nós temos Salmo, um texto ainda mais antigo, Salmo 15:10, porque
Vós não abandonareis minha alma, habitação dos mortos. Não permitirei que o santo conheça a corrupção. Nesse momento, o salmista está falando sobre ressurreição, onde esse santo não ficará eternamente na morte. Então, Mateus 28:9, nesse momento Jesus apresentou-se diante deles e disse: salve. Aproximaram-se elas e prostrados diante dele beijaram-lhe os pés. E Salmo 67:19, subindo nas alturas, levaste o cativo, recebeste os homens com tributos. Então fala sobre a ascensão, né, de Jesus, que foi arrebatado aos céus. Então essa é a minha parte. Quero ter colaborado com você para um entendimento maior desse tema bem interessante.